Fala, torcida do Timão! Hoje a gente tem que falar daquele clássico que deixou a gente com aquele gosto amargo na boca, porque o Corinthians dominou boa parte do jogo, jogou melhor, teve as melhores chances, abriu o placar, mas no fim viu o Santos empatar e sair com aquele empate que não deveria ter acontecido. E o pior, por causa de uma decisão que não deveria ter sido tomada. A arbitragem decidiu o jogo. E isso é um fato que pesa demais em um clássico como esse. Ainda mais quando você está com a vitória na mão e vê tudo escapar de forma tão injusta. Desde o começo, a atuação do árbitro Lucas Caneto Belotti foi ruim. Ele perdeu o controle da partida, mostrou cartão em excesso e parecia estar mais preocupado em se impor do que em conduzir o jogo com segurança. E isso é algo que incomoda muito, porque eu já vi jogos bem conduzidos sem essa necessidade de mostrar autoridade com cartão. Tem árbitro que resolve tudo no diálogo, no olhar, no posicionamento e o jogo flui. Mas quando ele se esconde atrás do cartão, muitas vezes ele está se protegendo ou tentando tapar uma falha de leitura. E nesse clássico, a arbitragem foi protagonista, mas de forma negativa. E aí chega o momento decisivo, aquele lance que muda tudo. O lance do Gustavo Henrique. A imagem mostra de forma clara o jogador indo no bote na bola, com um lance limpo, e mesmo assim o árbitro marca falta na entrada da área. Acontece que o lance continua, o Gabigol recebe a bola e chuta por cima, e o árbitro ainda concede a vantagem como se fosse uma falta. Quando o jogo termina ali, ele volta e marca o que ele achou que tinha sido falta, mas que não existiu. E o pior, o VAR não pode interferir nesse tipo de lance, porque não foi dentro da área. É um erro claro e óbvio, mas o protocolo impede a correção. E isso é um ponto que a FIFA deveria repensar, porque injustiças assim podem decidir partidas inteiras. Eu fico pensando no Gustavo Henrique, no que ele deve ter sentido naquele momento. Ele estava jogando bem, é um dos líderes do elenco, capitão, e faz um bote perfeito, uma ação defensiva que poderia ter sido até uma falta. Porque ele poderia tomar o pisão depois, mas não. Ele limpa a bola e o árbitro inventa uma falta em cima de um lance limpo. E ainda por cima, o Santos empata. A sensação de injustiça deve ser enorme, porque ele sai de campo com a sensação de que fez tudo certo, salvou o time. E mesmo assim, foi punido pelo árbitro. Isso mexe com qualquer jogador, principalmente em um clássico, em que o clima e a pressão já são naturalmente maiores. Agora, sobre o gol do Santos, eu não vou negar. O Hugo Souza falhou. Ele aceitou aquela bola que vinha forte em cima dele, passou pela barreira e entrou. Foi um erro, sim, mas não foi um frango. Não foi uma catástrofe. A bola veio muito forte e a barreira também pode ter sido armada de forma equivocada. O goleiro até tenta reagir, mas não consegue segurar. E o que fica claro é que o erro surgiu de um lance que não deveria existir. Sem aquela falta marcada, o Santos não teria a chance do chute e o Corinthians sairia com a vitória. Então, sim, houve falha do Hugo, mas o contexto do lance é o que mais pesa. E é curioso pensar na história que se forma em cima de Gabigol e Hugo Souza. Na Copa do Brasil, o Hugo defendeu um pênalti do Gabigol que classificou o Corinthians para espimar para a final. E agora, em um clássico, o Gabigol faz o gol de falta e empata o jogo. É aquela história do futebol que a gente não entende, mas que faz parte do drama do esporte. E é exatamente isso que torna o clássico tão intenso. Um lance, uma decisão, e tudo muda.
E falando do Santos, a equipe estava pressionando mais depois das entradas do Robinho Júnior e do Miguelito. O Robinho, apesar de jovem, fez a diferença. Ele bagunça a defesa, gera jogo, tenta e, apesar de errar alguns passes, ele é veloz e consegue causar perigo. O Santos, com essas mudanças, passou a ter mais presença ofensiva e foi justamente daí que surgiu a jogada do gol. O Zé Rafael também entrou e trouxe mais dinâmica, e o Miguelito, com essa correria, dá um peso diferente ao time. Isso mostra que o Santos buscou o jogo até o final, e foi justamente isso que acabou resultando no empate. Mas a verdade é que, até os 75 minutos, o Corinthians foi superior. Dominou o jogo, criou chances e mostrou um futebol mais consistente do que no clássico contra o São Paulo, quando o time não foi bem dentro de casa. Dessa vez, o Corinthians foi dominante, e isso precisa ser reconhecido. E é importante destacar que a escalação foi diferente, com Dorival colocando 5 homens no meio-campo e apenas o Yuri Alberto no ataque. A princípio, parecia uma formação retrancada, mas na prática funcionou muito bem. O Corinthians jogou com controle de bola, com inteligência, e isso deu certo. E aqui entra um ponto que eu quero destacar: o desempenho do Matheus Pereira. Muita gente duvidou da contratação, mas ele mostrou que tem qualidade e leitura de jogo. Ele é um jogador que desarma, conduz e faz a ligação entre as linhas com muita precisão. E ao lado do Raniel, que atua como um motorzinho, correndo, desarmando, aparecendo livre, a dupla funcionou muito bem. Eles não ficam estáticos, se movimentam, trocam posições, e isso deu uma dinâmica diferente ao meio-campo do Corinthians. O André e o Carrilho também foram importantes nesse sistema. O André é aquele jogador que corre, que arma o jogo, e o Carrilho, mesmo com alguma limitação física, tem qualidade técnica e controle de bola. Quando ele tem o apoio do André, ele consegue jogar melhor, porque fica mais livre para distribuir a bola. E o Bidu, flutuando, trouxe essa opção de jogada pela esquerda, e isso tudo junto funcionou. O sistema não era apenas retranca, era controle, posse e transição rápida quando a oportunidade aparecia. E o Yuri Alberto, que foi o homem de referência, jogou de um jeito diferente. Ele caiu bastante pelos lados, principalmente para explorar o lado esquerdo defensivo do Santos. E ali ele fez a diferença. O Santos tem uma vulnerabilidade histórica nesse setor, e o Yuri percebeu isso. Seja por orientação do Dorival ou por iniciativa própria, ele encontrou espaço, recebeu bola longa, atacou o espaço e foi criando perigo. E foi justamente dessa forma que ele gerou o pênalti. Agora, sobre o pênalti, é inevitável falar da sequência do Yuri com cobranças. Ele tem falhado em algumas oportunidades e isso é um ponto que precisa ser trabalhado. A cobrança dele é um pouco previsível. Ele bate chapado no lado esquerdo e o goleiro consegue defender. Se ele tenta variar, às vezes chuta para fora. Então, nesse momento, ele não está com um aproveitamento ideal. E a cobrança de pênalti é algo que exige muito treinamento e concentração. Mas é natural, porque ele ainda é jovem. E jogadores como o Gabigol também tiveram oscilações ao longo da carreira. E o Yuri, mesmo depois de perder o pênalti, não se abateu. Ele voltou para o jogo e 2 minutos depois fez o gol. Em uma jogada construída por ele, no mesmo lado, ele consegue chutar de perna esquerda e surpreender o goleiro, que não esperava o arremate. Isso é uma característica do Yuri. Ele tem essa capacidade de usar o pé não habitual e enganar a defesa. E foi assim que veio o gol do Corinthians, o primeiro do jogo, e a vantagem parecia estar consolidada.
O Corinthians continuou dominante, especialmente no primeiro tempo. Poderia ter ampliado, porque teve chances claras. No segundo tempo, o contra-ataque ficou ainda mais evidente e o time teve oportunidades. O Matheus Bidu, por exemplo, teve uma chance pela esquerda, dominou a bola em uma situação difícil e teve espaço para correr, mas acabou desperdiçando. O Yuri também teve uma chance. E o Corinthians desperdiçou muitas oportunidades. E isso é um ponto que precisa ser trabalhado, porque em clássico, a chance que você cria precisa ser aproveitada. E aí entra a questão das substituições. O Dorival mexeu, e isso gerou debate. Ele colocou o Vitinho e o Garro, tirando o Carrilho, e depois colocou o Charles no lugar do Matheus Pereira. E eu repito, o Matheus Pereira, enquanto esteve em campo, fez um excelente jogo. Os laterais também foram muito bem, e o sistema funcionou. É claro que estamos no começo de temporada, com apenas 4 jogos disputados, e já são 2 clássicos. O Brasileirão começa na quarta-feira, e isso torna tudo muito intenso. Então, é natural que o treinador faça ajustes, teste opções e tente encontrar o melhor caminho. E é aqui que eu quero ser bem claro. O Corinthians tentou se segurar cedo demais, mas isso não foi um erro grave, porque o jogo estava controlado. O Santos estava pressionando, mas não de forma avassaladora. Era uma pressão natural de um time em casa, perdendo um clássico. E o Corinthians tinha a chance de sair no contra-ataque, porque o Santos se expunha. Então, não dá para colocar a culpa no time, nos jogadores ou no Dorival. O resultado final foi decidido por um erro da arbitragem, e é isso que pesa. Então, fica a pergunta: vocês concordam com essa análise? Para mim, hoje, o único culpado pelo empate foi o árbitro. O Corinthians jogou bem, dominou, e saiu com a sensação de que poderia ter vencido. E é exatamente por isso que a gente fica frustrado. Porque quando você vê o time evoluindo, jogando com controle, com intensidade, e de repente tudo é perdido por um erro externo, fica difícil engolir. Mas é isso que faz o futebol ser tão cruel às vezes. E é por isso que a gente segue acompanhando, discutindo e torcendo. E aí, torcedor do Corinthians, vamos para a segunda parte dessa análise, desse clássico que terminou com aquele gosto amargo, mas que também trouxe um recado importante sobre a evolução do time. Porque, se a gente olhar com calma, o que ficou claro é que o Corinthians está construindo algo diferente. Não é perfeito, não é uma equipe pronta, mas dá para ver um processo de amadurecimento que até então a gente não tinha visto com tanta nitidez. E isso é algo que merece ser destacado, mesmo com o empate injusto no fim. O Dorival Júnior falou após o jogo, e o que ele trouxe foi justamente essa leitura de que o time vem evoluindo. Ele ressaltou que o primeiro tempo foi melhor, com maior intensidade e domínio, e que no segundo tempo o desgaste físico começou a aparecer. E isso é algo natural, porque a equipe ainda está em fase de construção, com pouco tempo de preparação e com jogos muito intensos. A sequência de clássicos no começo da temporada não é fácil para ninguém, e a gente sabe que o elenco ainda está sendo moldado. O treinador, com muita sinceridade, explicou que as substituições aconteceram por cansaço e também por pedido dos próprios jogadores, não por ajustes táticos. E isso mostra um ponto importante. O Corinthians ainda está se encontrando fisicamente e o desgaste está pesando. E aí entra um detalhe que o Dorival deixou claro. A equipe tem mostrado maturidade. Mesmo quando o Santos pressionou mais no segundo tempo, o time não desmoronou, não perdeu a postura, não se entregou ao nervosismo. O Corinthians manteve a estrutura. Tentou controlar o jogo e, mesmo com a pressão adversária, não perdeu o controle.
Isso é algo que, em temporadas anteriores, a gente via com menos frequência. O time muitas vezes se perdia quando o jogo apertava. Hoje, a impressão é diferente. Há uma sensação de que o elenco está mais preparado mentalmente para enfrentar momentos adversos. E isso é um sinal de evolução. O treinador também falou sobre a necessidade de um elenco mais encorpado. E aqui é onde a gente entra em uma discussão importante. Porque, se você observa o Corinthians, você percebe que o time tem qualidade, mas falta profundidade em algumas posições. Quando o desgaste aparece, o time sente. E isso não é uma crítica ao trabalho, é uma constatação de que o elenco ainda precisa ser reforçado para suportar o ritmo de uma temporada inteira. E não é só no aspecto físico, é também na questão de alternativas táticas. Hoje, o Corinthians tem uma base boa, mas ainda precisa de peças que possam manter o nível quando a intensidade cai. E isso fica evidente quando você pensa no começo de temporada, com poucos jogos e já com 2 clássicos disputados. A carga é pesada e o time ainda está se adaptando. A gente está falando de uma equipe que ainda não tem o seu principal centroavante definido, que ainda está ajustando o sistema e que está tentando encontrar um padrão de jogo. E nesse sentido, a atuação contra o Santos foi um passo à frente. O Corinthians não só competiu, como dominou boa parte da partida. Isso é um sinal de que o trabalho está rendendo frutos. E mesmo com o empate, dá para enxergar que o time está no caminho certo. E o Dorival também trouxe uma reflexão sobre a evolução do elenco ao longo do ano passado, lembrando partidas decisivas e a capacidade de reação do grupo. Isso é relevante porque o Corinthians já mostrou, em momentos importantes, que tem personalidade. E isso não é algo que aparece do nada. É algo que se constrói com tempo, com trabalho e com experiências. O elenco mostrou que sabe jogar sob pressão, que sabe se reorganizar quando o jogo fica complicado. E isso é um diferencial. E mesmo com o empate, a impressão que fica é de que o time está amadurecendo. E isso é um ponto positivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola parece estar prestes a viver um dos capítulos mais surpreendentes da temporada. Rumores fortes indicam que Gerson Santos da Silva, meio-campista do Cruzeiro, estaria muito próximo de vestir a camisa do Corinthians. A informação, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, já movimenta torcedores, bastidores e até especialistas em finanças do futebol. Gerson, conhecido por sua habilidade de articulação no meio-campo e passes precisos, despertou o interesse de grandes clubes nos últimos anos. Mas a possível negociação com o Timão chama atenção não apenas pelo futebol, mas pelo impacto financeiro. Fontes ligadas à diretoria corintiana teriam revelado que o salário do atleta seria um ponto delicado. O valor negociado seria considerado elevado para o orçamento do clube, levantando debates internos sobre a responsabilidade financeira e a sustentabilidade do investimento. No Corinthians, a expectativa é de que a chegada de Gerson traga mais criatividade e presença no meio-campo, algo que o time tem buscado intensamente para aumentar a competitividade. Já entre os torcedores, o rumor divide opiniões. Alguns comemoram a chance de ver um jogador de destaque nacional reforçando o elenco, enquanto outros questionam se a diretoria não estaria assumindo um risco financeiro desnecessário, especialmente considerando outros compromissos do clube. A negociação, segundo fontes próximas, teria avançado rapidamente nas últimas semanas, com o Cruzeiro.
dono dos direitos do jogador, buscando garantir uma transferência que respeite o valor de mercado de Gerson. O jogador, por sua vez, teria demonstrado interesse em novos desafios e na visibilidade de um clube de grande porte, o que alimenta ainda mais os rumores sobre a concretização do negócio. Especialistas em finanças esportivas alertam que acordos desse porte exigem cautela, pois comprometer uma fatia significativa da folha salarial pode gerar impactos em outras áreas, como contratações futuras e manutenção de elenco. No entanto, para o Corinthians, a aposta em Gerson também representa uma estratégia de reforço imediato, capaz de elevar o nível técnico da equipe e potencialmente aumentar receitas com marketing e bilheteria. Enquanto os bastidores fervem, a imprensa e os torcedores seguem atentos a qualquer sinal de confirmação ou recuo. O que parecia apenas um desejo no papel, agora se transforma em rumor concreto. E cada declaração da diretoria ou movimentação do Cruzeiro é observada com lupa. No futebol brasileiro, notícias como esta costumam se transformar rapidamente em fatos consumados, mas, até lá, o suspense só aumenta, deixando claro que a negociação de Gerson pode ser uma das mais comentadas do ano. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!